Prezados, boa noite. É com satisfação que dou início a essa sessão, 17 de setembro de 2024. E já de largada, quero cumprimentar os meus pares aqui, doutor Álvaro, doutor Arthur, cumprimentar o outro procurador, doutor Ramon, ao advogado, doutor Rafael, e a doutora Marina, do qual terei a satisfação de empossá-la como procuradora. E, nesse momento, faço a leitura do ato de posse, sessão do dia 17 de setembro de 2024, de ordem do excelentíssimo senhor Dr. Petson Musiol Moroski, auditor-presidente do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Paranaense de Futebol de Salão, em face ao disposto no artigo 21 e 22 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, venho, por meio dessa, realizar a posse da doutora Marina Reis Correia, como procuradora desse tribunal, conforme ato solene realizado nesta data. Então, doutora Marina, desejo aí um profícuo trabalho, que seja, que a casa aqui me receba de braços abertos, conte com cada um de nós aí para poder auxiliar naquilo que for necessário, e também com seus colegas aí da Procuradoria. Desejo aí um abençoado e profícuo trabalho à doutora. Muito obrigada, doutor. Doutores, a palavra está aberta. Doutor Álvaro, doutor Arthur, fiquem à vontade. Deixar o doutor Álvaro se manifestar primeiro, os mais velhos. Eu quero parabenizar pela nomeação, né, doutora Marina, que você traga conhecimento, seja uma troca. Nós estamos aqui como estamos em lados opostos, vamos dizer, mas é como os colegas, então estamos aqui para engrandecer, para, né, trazer um bom trabalho para o desporto, né, para a gente poder fazer com que o desporto seja algo com que as pessoas entendam que é o papel da Procuradoria, né, o papel dos auditores, são simplesmente apenas para fazer se cumprir o CBJD, né, e eu só desejo tudo de bom, conte com a gente, né, porque a gente precisar de nós aqui, aquilo que tiver de dúvidas, o coisa está começando às vezes no trabalho, nós estamos aqui também para colaborar, né, estamos, como eu falei para o doutor Ramon outro dia, nós estamos do lado oposto, mas estamos com o mesmo objetivo, né, e era isso, de forma bem breve, acho que não tem muito o que falar, né, doutor Arthur? Vou passar a palavra para o doutor Arthur. Opa, minha rede deu uma oscilada aqui, mas agora voltou. Voltou, estava te vendo. Tá Beleza. Bom, da mesma forma, desejar também uma boas-vindas, doutora Marina. Com certeza, há grandes procuradores aqui neste tribunal, inclusive o doutor Ramon, doutor Rafael Galli, que aqui na condição de advogado também procurador-geral lá do Tribunal do Futebol de Campo, então seja muito bem-vinda aqui, né, acho que o papel da Procuradoria não é realmente só apenar, por ver a justiça, mas também funciona como um custos legis aqui, né, que tem, por muitas vezes, o papel aqui de fazer uma mediação entre os denunciados, enfim, as condutas, então seja bem-vinda, conte conosco, que a doutora tiver de dúvidas e tiver ao nosso alcance, esteja sempre contando com a nossa colaboração. Aqui a gente está sempre para aprender, né? Ninguém sabe de tudo, então vamos nos ajudando e colaborando sempre em prol da justiça desportiva, tá? Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, doutores. Senhor presidente, se me permite também, gostaria de saudar e dar boas-vindas aí à doutora Marina, em nome aqui da Procuradoria hoje, né? E dar as boas-vindas para dizer que o nosso grupo ali de procuradores é um grupo bastante fraterno, bastante coleguismo, né? Todos se ajudam quando alguém tem algum tipo de dúvida ou, né, faz algum tipo de questionamento para que a gente possa evoluir o entendimento, é tudo muito, uma colaboração bastante efetiva. Então, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela sua voluntariedade de entrar na Procuradoria.
estarei também sempre à sua disposição para o que você precisar, né? E tendo como exemplo os jogadores que estão aqui, doutor Álvaro e doutor Arthur, eu acho que só de ouvir aqui você conquista um conhecimento aqui imensurável. Então, parabéns por estar aqui hoje nessa sessão, acompanhar a gente até para entender aí, né, a dinâmica do procedimento, e de desejo os mais valorosos reconhecimentos pelo seu trabalho, que tenho certeza que serão profícuos e de muitos resultados positivos. Obrigado, senhor presidente. Obrigada, doutor. Vou fazer uma palavra muito brevemente, só para vocês me conhecerem um pouco. Eu me formei em Direito agora em dezembro pela Unicuritiba. Não estarei presente com vocês, acredito, pelos próximos anos, porque eu estou em Lisboa fazendo mestrado. Então, por conta do fuso, talvez também não participe em algumas questões, mas estou sempre disponível para vocês quando precisarem. Geralmente eu durmo bem tarde aqui, então agora são quase 11 horas. Mas agradeço a todos pelas palavras e espero que seja um momento muito próspero para nós. Obrigado, doutora. Doutores, obrigado pelas palavras aí. E com isso, uma salva de palmas para a nossa empossada. Marina, seja bem-vinda, né? Caso queira, pode acompanhar a sessão de julgamento. Parabéns. Obrigada. Okay? Doutores, feito este ato, passamos aqui a nossa pauta, 6 processos, e eu começo pelo 294, já informando que é de relatoria do doutor Arthur, Campeonato Paranaense, Série Prata Masculino, Associação Esportiva Terra Boa e AF Futsal, o jogo corrido 24 de 8 de agosto de 2024, denunciado Wilson Veiga Neto, atleta da AF Futsal, pela infração dos artigos 243F, parágrafo 2º, e 258, parágrafo 2º e 2º. Teremos aqui o doutor Rafael, que fará a defesa. Doutor Rafael, provas a produzir? Boa tarde, só a oitiva do atleta. Ok. Doutor Arthur, com a palavra. Muito obrigado pela concessão da palavra, senhor presidente. Então, trata-se aqui dos autos 294, 2024, jogo válido pelo Campeonato Paranaense Masculino Série Prata, jogo entre Terra Boa e AFI Futsal. A Procuradoria de Justiça Desportiva oferece denúncia em face do atleta Wilson Veiga Neto, camisa 18, da equipe do AFI Futsal, pois conforme consta o relatório da súmula, aos 4 minutos e 5 segundos de jogo, após a marcação de um lateral contra a equipe do AFI Futsal, o árbitro auxiliar, senhor Divanir de Barros Júnior, advertiu um cartão amarelo o atleta Wilson Veiga Neto, número 18 da equipe do AFI Futsal, por reclamação assintosa e gesticulosa. E após a aplicação deste cartão amarelo, o mesmo continuou reclamando de forma assintosa, dizendo as seguintes palavras: "Você é um FDP". Após isto, o árbitro auxiliar aplicou o cartão vermelho para o atleta Wilson Veiga Neto, camisa número 18 da equipe do AFI Futsal. Não concordando ainda com a aplicação do cartão vermelho, o atleta foi em direção do árbitro auxiliar dizendo as seguintes palavras: "Você não precisa fazer isso, você só quer aparecer", e foi contido pelos companheiros da equipe e da equipe adversária. Após o fato, o atleta saiu de quadra e se dirigiu à arquibancada, sentando-se atrás do banco de reservas e posteriormente ao vestiário de sua equipe. Relato também que, ao término da partida, o mesmo atleta adentrou na quadra, indo em direção ao árbitro auxiliar, senhor Divanir, questionando sua expulsão, dizendo que não precisava daquilo, que o árbitro auxiliar não havia entendido o que ele havia falado, sendo que toda a equipe da arbitragem entendeu e ouviu o que ele havia dito em alto e bom som, que o atleta disse: "Você é um FDP". E o atleta disse as seguintes palavras: "Você é muito fraco, não apita nem sub-10. Aliás, você não vai apitar mais nada, porque eu vou ligar para o Ednei e falar para ele não te escalar mais, seu fraco". Após o árbitro auxiliar solicitar para o atleta se retirar da quadra, o atleta disse: "Se eu quiser mandar você tomar no C, eu mando". Após isto, foi contido por mim, árbitro principal, o senhor Adenilson, e o atleta de sua equipe. Na sequência, o atleta se retirou de quadra.
Diante dessas condutas, vem denunciado como incurso no artigo 243F, parágrafo 2º do CBJD, ofensas à honra da arbitragem, e, não sendo a aplicação, sucessivamente pediu a aplicação do artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2º do CBJD, denúncia da lavra do Dr. Ramon Baldino Garcia, que se faz aqui presente. O relatório é o mesmo que foi lido anteriormente, senhor presidente. Há os documentos de praxe, certidão de recebimento, que foi no dia 4/9, então, denúncia tempestiva, e os denunciados, muito embora conste aqui uma anotação, consta num processo de 2018, então, o denunciado não possui antecedentes, senhor presidente, é o breve relatório. Obrigado, doutor Arthur. Doutor Rafael, vamos à oitiva do senhor Wilson. Vamos lá. Senhor Wilson, boa noite, tudo bem? Boa noite a todos. Senhor Wilson, o senhor aqui, eu vi ali que o senhor estava acompanhando a leitura do relatório, né? O senhor está sendo denunciado em 2 infrações, e eu gostaria de saber o que aconteceu na data do jogo de 24 de agosto. O senhor poderia nos explicar? Com certeza. Então, como foi dito aí, com 4 minutos de jogo, num lateral, que até tem o vídeo, acho que vai chegar até vocês o vídeo aí, a bola era um lateral nosso, e eu reclamei com ele no vídeo, dá para ver que não foi assintosa, eu falei com ele do lado dele, eu falei a seguinte palavra, falei, hein, acorda, o jogo já começou. E ele pegou e me deu amarelo, não falei nada, simplesmente abaixei a cabeça e saí andando. Eu não falei essa palavra que ele falou, eu usei esse termo, apita essa porra. Não falei essa palavra FDP como ele citou, eu falei apita essa porra. E estava numa distância de aproximadamente 2 metros, sendo que no jogo você não conseguia conversar com a pessoa do lado por causa do barulho. Então, ou seja, nem os outros árbitros, nem o pessoal da arbitragem, ninguém ouviu, porque só estava eu e ele numa distância de 2 metros, que no vídeo dá para vocês comprovar. E foi isso. E ele simplesmente me expulsou. Depois da expulsão, realmente eu falei isso. Falei, você deve estar querendo aparecer, só pode estar querendo aparecer. E nisso me retiraram e eu saí. E no final do jogo, nós havia perdido o jogo. Por exemplo, fui conversar com ele na boa. Falei, primeiro árbitro, eu comentei, falei, ele errou. Falei, eu não falei esse palavrão para ele. Falei, com 4 minutos de jogo, por que eu vou xingar ele? Eu ainda falei com as palavras, tenho 34 anos, jogo isso aí desde os meus 16. Eu sei que se eu falar essa palavra, eu vou ser expulso. Com 4 minutos de jogo num lateral, ele errou. Daí ele veio e falou para mim, você é arrogante igual seu pai. E quando ele falou do meu pai, citou meu pai, eu não entendi, sinceramente, e não teve uma discussão eu e ele. Tanto que os caras do meu time falaram, não, vem, que não. Eu falei, não, eu só vim falar para ele que ele errou, que ele entendeu errado o que eu falei. Só isso. E peguei e saí da quadra. E até mesmo pelo relatório dá para ver que, infelizmente, não sei qual que foi, eu não entendi a intenção dele, mas ao falar com meu pai, não sei se vocês têm... Meu pai antigamente foi diretor de árbitros, foi coordenador de jogos, enfim, e não sei quantos anos atrás, meu pai teve um problema com esse cara, e onde ele tirou o cara do jogo. Então, talvez assim que eu entendi que ele quis descontar em mim, porque de fato eu não falei essa palavra a ele, até mesmo por 4 minutos de jogo, não tinha sentido um lateral, jogo 1-0, tranquilo, e ele simplesmente quis me prejudicar, acabou me prejudicando, me tirou do clássico. Amanhã tem um jogo importante que eu também não sei se eu vou jogar ou não, mas enfim, é isso. Eu não falei essa palavra que ele falou, eu falei apita essa porra, e ele me expulsou. Ok. Doutor Rafael, perguntas? Bem poucas, presidente. Neto, o que está em julgamento aqui agora é o que ocorreu após o término da partida, tá? Quando encerrou a partida, que você foi em direção ao árbitro, quem estava junto com o árbitro? Havia mais alguém com ele? Tava o outro árbitro que eu cumprimentei. Eu cumprimentei o primeiro árbitro e o que me expulsou, eu fui e falei, hein, você errou. Eu nem falei brigando com ele, Falei, você errou, você entendeu errado o que eu falei. E nesse momento ele já te retrucou falando do seu pai, é isso mesmo? Não, daí ele falou, você me xingou assim, você me ofendeu. Eu falei, não, eu não te xinguei. Falei, você está louco? Eu falei assim, essa palavra que ele cita sub-10, eu falo, mas eu falo assim, esse erro assim não tem nem no sub-10. Eu não falei que ele não apitava sub-10, eu falei que erro assim, nem no sub-10. E daí depois ele falou assim, você é arrogante igual seu pai. Perfeito. Sem mais perguntas, presidente. Muito obrigado, Neto. Ok, obrigado, doutor Rafael. Doutor Arthur, perguntas?
Sim, senhor presidente. Neto, primeiramente agradecer aqui por senhor ter vindo aqui dar o seu depoimento. É importante também para a gente entender o que de fato aconteceu lá naquele momento. O árbitro relatou aqui que você teria falado assim: eu vou ligar para o Ednei e falar para ele não te escalar mais. Você falou isso? Quem quer esse Ednei? Se você puder Não, não esclarecer. falei isso. Eu não falei isso. A minha conversa com ele não durou um minuto. Foi isso aí. E daí logo tava o pessoal da polícia. Como eles viram que eu tava falando, o policial nem veio, só saí de perto. Isso aí, por isso que eu tô falando, isso foi mal intencionado. Não sei se é certo falar isso ou não, mas porque eu não falei isso. Repete para mim o que você falou para ele, por Eu falei gentileza. que Só a eu falei, dinâmica. você errou, não falei isso para você. Você entendeu errado. E daí ele falou assim: "Ah, vai para lá, vai para lá". Eu falei: "Cara, eu tô falando com você na boa". Ele: "Você errou". Daí, logo na sequência eu falei: "Esse erro que você teve, nem no sub-10 tem". E daí ele falou isso para mim: "Você é arrogante igual seu pai". E daí eu peguei isso aí, que veio o cara do meu time e falou: "Não, Neto, deixa, agora não adianta conversar, não sei o que". Eu falei: "Não, beleza, isso aí". Então não teve nada de nome de Ednei, não teve nada. Aqui ainda tem um relatório que ele fala assim: se eu quiser mandar você tomar no Ah, seu mando, isso aconteceu. Não não, aconteceu também não também. aconteceu. Não teve discussão após o jogo. Eu só fui avisar ele que ele errou, que ele tinha entendido errado. Até porque nós tínhamos tomado 6-1, era um jogo teoricamente decisivo, só que não. Eu falei para ele: "Cara, você me expulsou com 4 minutos, você entendeu errado". Eu não, enfim. E não tinha como ele, na distância, no vídeo, você vê, não tem como ele saber o que eu falei, sendo que eu não estava nem olhando para ele. Entendeu? E eu falei isso: apita certo essa porra. Se tá errado, talvez não tá certo, mas não desse termo que ele usou. Estou satisfeito, senhor presidente. Doutor Álvaro, perguntas? Sem perguntas, presidente. Doutor Ramon. Sem perguntas, presidente. Obrigado. Eu também não tenho perguntas. Então, senhor Wilson, agradeço pela contribuição. O senhor fica à vontade para acompanhar o julgamento até o final, até o resultado da decisão desse colegiado. Beleza. Não tendo mais prova da polícia, deixa eu tirar o doutor Rafael. O doutor juntou, ele mencionou ali um vídeo. Isso, mas não, o vídeo não foi juntado, porque o objeto da denúncia é o que aconteceu após o término da partida. Até na denúncia não consta o relato da expulsão, né? Porque a expulsão foi por dupla advertência. Então não juntamos o vídeo porque não tem relação com os fatos da denúncia. Ok. Então, sem mais provas a serem produzidas, passo a palavra do outro procurador, doutor Ramon. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimentando o senhor, cumprimento todos os demais julgadores desta Câmara. E cumprimento ao nobre doutor Rafael, advogado, pela defesa, pela ilustre defesa. E quero reafirmar o conteúdo da denúncia, pois, no meu entendimento, já que fui o autor da denúncia, né, por mais que, e também prestigiar a presença do jogador, né, o Wilson Veiga Neto, que participando aqui do colegiado também demonstra, né, um interesse e até, às vezes, um arrependimento da conduta, né, e esclarecendo a verdade do seu ponto de vista, contribui para o entendimento do que aconteceu de fato, mas verifico que mesmo a versão dele, no sentido de que não teria proferido as palavras ofensivas à honra do árbitro, mesmo assim a conduta dele de posterior ao jogo interpelar o árbitro com relação às decisões tomadas dentro de quadra, elas também violam a ética, né, e uma conduta desportiva que se espera de um jogador, né? E tendo em vista que há um pedido sucessivo para a aplicação do artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2 do CBJD, entendo que a própria manifestação do jogador é uma espécie de confissão. Portanto, como se trata de uma denúncia via, ratifico a denúncia, né? E peço o julgamento pela procedência nos termos da lei. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, doutor Ramon. Doutor Rafael, Vossa Excelência tem a palavra. São 19 horas e 1 minuto.
Perfeito. Agora que me foi passada a palavra formalmente, gostaria de cumprimentar os senhores auditores, que faço na pessoa do nosso nobre relator do presente processo, doutor Arthur, a quem tenho prazer de chamar de amigo também, e sei da qualidade técnica nos seus julgados, doutor Álvaro, doutor Ramon, ilustre representante da árdua tarefa da Procuradoria. Boa noite, nosso presidente, o lobo solitário lá na federação. Gostaria também de cumprimentar e parabenizar a doutora Marina Reis pela nomeação à Procuradoria da Justiça Desportiva no futsal. Tenho certeza que será um período aí de muita contribuição para o desporto paranaense, em especial para o futsal. Gostaria de cumprimentar também o denunciado, Neto Veiga, que veio a esta comissão depor, e aqui vale ressaltar que eu não, em minhas defesas, eu não costumo tentar inventar a roda ou brigar com os fatos. Cabe à defesa aqui tentar desconstituir aquilo que está descrito na súmula, em especial aquilo que é objeto da denúncia que ora será julgado. O árbitro traz em seu relatório um relato que ele diz o seguinte, que ao término da partida, o mesmo atleta adentrou a quadra em direção ao árbitro, senhor fulano e tal, questionou a sua expulsão, dizendo que não precisava daquilo, que o árbitro auxiliar não havia entendido o que ele havia falado. Veja, até aí está condizente com o que o próprio Neto declarou durante o seu depoimento. Agora veja só, o árbitro expulsa o atleta com 4 minutos de jogo. Ele expulsa por dupla advertência. É um jogo de futsal. Vossa Excelência sabem como é a acústica de um jogo de futsal com torcida. Já me soa um pouco estranha essa expulsão por dupla advertência com 4 minutos de jogo. Aí, no final da partida, o Neto, o denunciado é um líder da sua equipe, tá? É uma referência dentro do desporto, é conhecido por todos aqueles que apreciam o futsal, não só paranense, mas brasileiro também. E ele vai de fato, ele vai até o árbitro e cumprimentar os árbitros após encerrada a partida. A partida já estava encerrada, ele vai cumprimentar o árbitro e ele fala, olha, você errou, eu não falei aquilo que você relatou, eu não xinguei você. E o árbitro, intolerante, por algum motivo, traz um relato aqui com outros palavrões, com ameaças, com uma espécie de carteirada, coisas que não aconteceram. O depoimento do denunciado deixa muito claro que sim, ele foi até o árbitro, sim, ele falou que ele errou, sim, ele falou que esse tipo de erro não acontece nem no sub-10, mas que ele não xingou, que ele não ofendeu, que ele não ameaçou. Então, a defesa entende que não há o que se falar, e, obviamente, assim como a própria Procuradoria já desclassificou a denúncia do artigo 243, então não vou nem sustentar no sentido de desclassificação, mas o artigo 258 fala de atos contrários à ética desportiva. Você ir até a equipe da arbitragem para cumprimentar após o encerramento do jogo, sendo que você é um líder da sua equipe, e falar para o árbitro, olha, você errou, isso é uma atitude contrária à ética desportiva? Será que não faz parte do jogo? Será que o árbitro ser perguntado, não é ser interpelado, ser ameaçado, ser xingado, ser ofendido, ser perguntado, ou o atleta é expulso durante a partida, com 4 minutos de jogo, por dupla advertência, não pode, após o término da partida, simplesmente falar, olha, você errou. Será que isso configura uma atitude antiesportiva? Será que isso fere a ética desportiva? A defesa entende que não. A defesa entende que o atleta foi no exercício do seu direito, conversou com o árbitro. Conversar com o árbitro após a partida não configura atitude contrária à ética desportiva. Então, por esse motivo, a defesa pede sim a absolvição do denunciado, e não sendo o caso de absolvição, pede que um eventual apedamento seja convertido em advertência, haja vista o bom histórico
do denunciado junto a essa justiça desportiva, que o último processo em que ele foi apenado é de 2018, então são pelo menos 6 anos jogando futsal nos 6 anos, sem passar pelo crivo dessa justiça desportiva por eventual descumprimento do CBJD. Eu agradeço a palavra e devolvo ao presidente. Muito obrigado. Obrigado, doutor Rafael. Doutor Arthur, apto a proferir seu voto? Com certeza, senhor presidente. Qual a palavra? Bom, vamos lá. Primeiramente, gostaria de cumprimentar novamente o doutor Ramon, o doutor Rafael, ambos grandes amigos aqui, qual tenho sempre a honra de compartilhar aqui a tribuna. E com relação aqui aos autos propriamente ditos, senhor presidente, confesso que a aplicação do artigo 243F aqui, com relação à ofensa à honra, pelo menos na minha interpretação, não é adequada, não verifico que o árbitro tenha, de fato, se sentido ofendido em sua honra. No entanto, senhor presidente, vou acolher aqui a denúncia subsidiária, no qual fez o doutor Ramon, com relação à aplicação do artigo 258, pois, pelo menos ao meu ver, é de fato desrespeitoso a reclamação que foi proferida pelo atleta aqui na situação. De fato, ele foi expulso com 4 minutos de jogo, mas o próprio vem aqui em seu depoimento, fala que foi lá, enfim, proferiu, chamou o juiz que não teria falado, que o que o árbitro entendeu na oportunidade, mas que teria cometido um erro que nem um sub-10, nem um árbitro de sub-10 cometeria. Eu entendo, sim, uma atitude desrespeitosa para com a arbitragem após o encerramento da partida, então coaduno aqui com a interpretação e tipificação do artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2º, senhor presidente. No entanto, verifico aqui que o atleta veio aqui, prestou seu depoimento, tentou, pelo menos, elidir o que estava na súmula, o que falou para a arbitragem. Então, senhor presidente, eu vou apená-lo em uma partida de suspensão. No entanto, vou substituir a pena de suspensão pela advertência, no qual faço a utilização do parágrafo 1º do artigo 258. É o voto, senhor presidente. Então, o doutor Arthur substitui pela pena de advertência, é isso? Pelo artigo 258, exato. Perfeito. Aí, então, senhor presidente, como é um pedido subsidiário, né, ou 243F ou 258, aí absolvição pelo 243F. Perfeito. Doutor Álvaro, como vota Vossa Excelência? Tenho a honra em acompanhar o doutor Arthur. Brilhante voto. Eu também, doutores, tenho a honra de acompanhar, acompanho o doutor Arthur na íntegra. O voto aí, acredito que fica, pelas explanações, também entendo que não tenha ofendido a honra do árbitro, até porque aquela história que a gente já julgou aqui, né, em outras situações, não tem um boletim de ocorrência confirmando essa ofensa, né, doutor Arthur? Então, acho que teria que ir um pouquinho mais além. Mas, de qualquer forma, então, também entendo pela advertência. Então, fica o senhor Wilson Veiga Neto, atleta da futsal, advertido por unanimidade. Esse é o resultado que proclamo dos autos 294/2024. Perfeito. Muito obrigado, presidente. Gostaria de aproveitar a oportunidade para desejar uma profícua continuidade de julgamento a vossas senhorias e vou me pedir licença para me retirar. Então, Rafael, boa noite, obrigado pela presença. Boa noite. Ao senhor Wilson também agradeço pela presença. Tchau, tchau. Então, doutores, vamos lá. Agora a pauta normal. Não teremos mais sustentação, nem provas. Aliás, esse primeiro aqui temos uma prova. Autos 289, de relator designado, doutor Álvaro, Campeonato Paranaense Série Bronze masculino. São Lucas Futsal, Barril Futsal Siqueira Campos, jogo corrido 24 de agosto. Denunciado São Lucas pela infração do artigo 1913. Relator de denunciantes, doutora Thelma Elis. Doutor Álvaro, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Me perdoe, tem prova do vídeo, né, doutor Álvaro? Tem 2 provas, né? Isso aí. Tem 2 provas de vídeo. Mas é só prova de vídeo ou tem mais alguém? Só prova de vídeo.
É o único Alguém- que a gente faz tempo audito. Nós vamos ter que transmitir aqui Sim. Sim? Tá. Não, é porque a gente já teve acesso, né? Por isso que eu perguntei só. Assim, não, mas é melhor transmitir para ficar registrado. Ok, perfeito. Tá bom? Excelentíssimo senhor presidente, pessoa do qual eu cumprimento os demais auditores aqui presentes, excelentíssimo senhor doutor Ramon, representando a Procuradoria, excelentíssima senhora doutora Marina Reis, também aqui na representação da Procuradoria. Vamos lá. E ilustríssima senhora Ana, que sem ela nada funciona, como sempre. Campeonato Paranaense Série Bronze masculino, São Lucas Futsal vs Barril, conforme anunciado por Vossa Excelência, senhor presidente. O eminente procurador, a procuradora doutora Thelma, denunciou a EPD, São Lucas Futsal, conforme transcrito abaixo a partir do relato da súmula. Abre aspas. Informo que, apesar das normas do Regulamento Geral de Competições de 2024, mais especificamente seu artigo 43, que estabelece permanência de pessoas específicas em quadra, durante todo o período de jogo, bem como no intervalo, um grande número de crianças, abre parênteses, aproximadamente 30, fecha parênteses, adentraram na quadra até o retorno no segundo tempo, interferindo na área de aquecimento dos goleiros. Informa ainda que, ao término da partida, a torcida mandante, São Lucas Futsal, acendeu uma espécie de fogo de artifício, mais conhecido como sinalizador no interior do ginásio de esportes, abre parênteses, arquibancada, fecha parênteses. Apesar do risco, ninguém foi atingido. Com o objetivo de comprovar o alegado anexo ao gerenciamento eletrônico de documentos, no CADGE, vídeos tanto das crianças em quadro como da torcida ao fim da partida. Sobre a permanência de pessoas em quadro, conforme dispõe o regulamento específico 27, que rege o Campeonato Paranaense Série Bronze em 2024, em seu artigo 6º, a limitação e discrimina quais pessoas podem estar em quadra, pessoas não inscritas para o jogo e, ainda em consonância com o que consta do Regulamento Geral de Competições, artigo 43, prevê a proibição de qualquer pessoa em quadra sem autorização do árbitro. Aí, no rodapé da denúncia, consta esses artigos, vou pedir vênia para não ter que repeti-los. Quanto à utilização de sinalizadores pela torcida dentro do ginásio, há proibição expressa sobre a não utilização, conforme prevê o artigo 38, parágrafo 12º do Regulamento Geral de Competições. Nesse sentido, a equipe denunciada infringiu em ambas as situações o artigo 191, inciso 3º do Código Brasileiro de Justiça Esportiva. Aí disse que provaria o alegado pela súmula, relatório da equipe de arbitragem, em especial o anexo ao gerenciamento eletrônico de documentos, no CADGE, vídeos, tanto das crianças como da torcida ao fim da partida, e do representante paranaense. Eu peço vênia aqui para não ter que relatar a súmula. No próprios autos, consta as fotos das crianças em quadra e do luminoso. Daí constam umas fotos da polícia, ambulância, entre outras. Há alguns antecedentes, eu vou pedir para relatar. Começaremos em 2022, 19 de setembro de 2023. Segundo a comissão, pena de R$500 em concreto pelo artigo 213, 1, parágrafo 2º. Em 2024, 24/4/2024, segundo a comissão, pena de advertência pelo artigo 191. Em 30/4/2024, pela primeira comissão, pena de R$1.000 pelo artigo 213, inciso 1º, inciso 2º, CBJD. Em 7/8/2024, pela segunda comissão, multa no valor de R$1.000 pelo artigo 206. Não há nenhuma prescrição, nenhum vício aparente, senhor presidente, é esse o relatório. E teve as provas de vídeo apresentadas. É só isso. Ok, obrigado, doutor Álvaro. Doutora Ana, vamos ver os vídeos, então. São dois?
Está transmitindo para eles, né? Volta não, se não ver. Por favor. Para mim tá ruim, não sei para vocês. Tá travando bastante, mas são as crianças ali jogando bola, né, na quadra. Deixa eu pegar aqui. Quer que eu tente transmitir por aqui para ver? Vocês não estão conseguindo ver aí? Não, tá travando. Quando ele transmite lá, grava também, né? Pode transmitir, doutor, por favor, então. Eu acho que às vezes é mais fácil. Deixa eu tentar aqui. Deixa eu ver. Agora sim. Estão vendo todos? Sim. Pode dar play, doutor. Vou tirar o som, tá? Porque não tem, no som não tem nada de útil. Tá? Uhum. Pode ir pro segundo vídeo, doutor. Pode pro próximo? Pode. Pode ir pro próximo. Você vai ficar registrado aí, a gente já teve acesso a esses vídeos. De novo, tá bom. Não, tá? Por mim tá bom. Doutor Arthur. Satisfeito também, presidente. Doutor Tá Ramon. bom. Satisfeito, senhor presidente. Bom, sem mais provas a produzir, doutor Ramon, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Bom, as provas trazidas aí pelo vídeo e até inclusive no relatório da súmula existem algumas imagens que foram colecionadas pela arbitragem e falam por si, comprovam com sombra, com qualquer sombra de dúvida, que de fato houve essa invasão indevida e que prejudicou o aquecimento dos goleiros e que foi aceso o sinalizador dentro do ambiente do ginásio. Então, a denúncia muito bem tipificou os artigos, razão pela qual requer a procedência da denúncia com a aplicação das sanções cabíveis
e até registrar que parece muita coincidência, até me confundi aqui, porque com o volume de trabalho, às vezes a gente faz uma coisa já pensando em outra e tentando se aproximar do mais rápido possível aqui, né? E constatei que recentemente já recebi outra súmula com infrações, então não dá nem para a gente dizer que vai ser mais reincidência para EPD aí, mas de fato o que está ocorrendo naquele local precisa ser repudiado com veemência, porque esse não vai ser o único processo a ser julgado em curto espaço de tempo. Era o que continha. Obrigado, senhor presidente. Eu que agradeço. Doutor Álvaro, apto a proferir seu voto? Apto, senhor presidente, como sempre. Vamos falar. Obrigado, senhor presidente. Bem, eu, de forma breve e sucinta, tendo em vista até não ter havido defesa, nem nada que trouxesse nenhum fato impeditivo, modificativo, extintivo da denúncia ofertada pela Procuradoria, eu tenho até para mim, que eu estava pensando, ele é o tipo consiste numa omissão, né? Então, assim, essa omissão da EPD é suficiente para estar configurada a infração. E cá entre nós também, a conduta, ela fere o ordenamento em abstrato, né? Ele não tem não tem um passivo, né? Então, a própria EPD, pessoa jurídica, pessoa natural, qualquer um pode estar sujeito. É mais difícil, normalmente, as pessoas jurídicas. Mas nesse caso aí, ficou mais do que configurado. Até eu estranhei, só que não veio por dois fatos, né? Ele veio uma denúncia relatando dois fatos. Eu acho que poderia ter sido dois fatos distintos, momentos, para nem se somaria a pena, né? Seriam duas aplicações. Mas isso, obviamente, compete à Procuradoria, nas suas decisões de denúncia, realizar isso. Então, assim, tendo em vista os antecedentes, senhor presidente, eu considero ali não houve nenhuma gravidade, mas é grave, né? Um sinalizador, a gente sabe o risco disso, e ainda mais com criança, né? E as crianças dentro de quadra, né? Ali o goleiro aquecendo, tá uma bolada numa criança, né? Mesmo que seja, pode vir a acontecer algo mais grave. Então, acho que faltou o dever de prevenção ali, né? E a omissão ficou configurada pela EPD. Então, eu estou sugerindo aqui o voto, inclusive por se tratar de série bronze, no valor de R$3.000, senhor presidente. É como eu voto. Sem aplicação do 182, né? Eu nunca aplico 182 porque compete à EPD demonstrar que ela pode receber tais benefícios. Doutor Arthur, como vota? Bom, senhor presidente, brilhante o voto do doutor Álvaro, vem denunciado aqui pelo artigo 91, só faço as considerações, doutor Ramon, que eu acho que também poderia ter vindo denunciada pelo 213, né? Uma desordem ali, enfim, acredito que seria também tipificada de forma adequada. Mas aqui, senhor presidente, eu confesso que eu coaduno com o voto do doutor Álvaro. A única alteração que eu faço é a aplicação do artigo 82 ali, trata-se de série bronze. Então, na minha interpretação, muito embora a EPD não venha aqui se manifestar, acredito que a aplicação, então eu reduziria pela metade a pena aplicada, mas sigo com o voto do doutor Álvaro também. Então, resultando em R$1.500, né? Ok. Então, o doutor acompanha o voto, porém com a aplicação do artigo 182. Perfeito. Doutor Álvaro, só para esclarecer aqui, por que o doutor não aplica 182? Eu, por causa daquela decisão do STJD em relação ao futebol feminino, de uma atleta lá, que o STJD vem entendendo que compete a pessoa que necessita do 182, ela demonstrar que faz jus ao benefício. Então, assim, não pode a gente aplicar de ofício, e isso é o meu entendimento, e eu adotei esse entendimento nesse acórdão que eu li do STJD, eu coadunei com esse entendimento, realmente, assim, porque senão fica muito subjetivo, eu aplico, né, é uma EPD, é competição oficial, não é profissional, não é, o atleta, será que ele tem contrato de trabalho, não, quer dizer,
aqui era de praxe esse negócio da série bronze. Quando eu entrei em 2021, já existia assim, né? Já era meio de praxe assim, os julgamentos, você aplica um 8-2 porque é série bronze. Ah, não, série prata, série ouro não se aplica. Quer dizer, parecia isso como se fosse uma regra criada, uma jurisprudência criada pelo próprio TJD. E eu, assim, sempre me questionei, por que eu tenho que aplicar um 8-2? Por que eu tenho que aplicar um 8-2 de ofício, assim, se não diz, a própria lei não diz isso? Então, eu tomei por mim agora, foi agora, recente, né? E acabei mudando os meus votos nesse sentido. Quer dizer, se você faz jus ao benefício no 8-2, vem aqui, prove que você faz jus e vai receber o benefício, né? Pode ser até, de repente, pode receber o benefício por documento, não precisa necessariamente. Mas quem faz jus ao 182, ao meu ver, tem que vir em juízo, né, ou em sessão, ou através de prova, e demonstrar que faz jus a esse benefício. Se não me demonstrar, eu não vou aplicar. É mais ou menos isso. Foi por isso que eu tomei essa decisão. Inclusive, até quando está o doutor Carlos, tal, né, eu acho que eu venho sendo voto vencido, né, doutor Arthur? Salvo engano, é mais ou menos isso, nesse sentido. Eu acho, o doutor Arthur tem um entendimento da aplicação, e é aquilo que a gente fala. Aqui não tem voto combinado, aqui cada um tem sua liberdade de votar e do seu entendimento, e os argumentos vão ser sempre respeitados, e, obviamente, eu posso, de repente, me coadunar com algum argumento do doutor Arthur e mudar novamente, mas hoje eu estou seguindo esse entendimento do STJD. Eu acho que eu caminhei esse acordo no nosso grupo lá, algum tempo atrás, no link, e acabei adotando esse posicionamento recentemente. Então, foi por isso, doutor Maurício. Espero ter esclarecido. E ele é residência específica, né, doutor? Ele teve um 91 de advertência, né? E só que ele teve 213, teve 206, que 206 deve ter sido atraso ali, né? Eu não fui lá ver os autos, mas deve ter sido isso. E aí teve mais um 213, né? Que é quarto, quinto residência, quer dizer, é o que o doutor Arthur falou, poderia ter vindo pelo 213 aqui, então seria mais específico ainda. Aí vai do procurador, né? Então... Perfeito. Doutores, por minha vez, eu acompanho o voto do relator. Doutor Arthur, não aplico um 183, né? Perdão, 182. Então, resultado do proclamo dos autos 289 de 2024, e meu voto acompanha o voto do relator na íntegra, pelos motivos já expostos por ele. Então, o resultado do proclamo 289 de 2024, fica a equipe apenada por maioria em R$3 mil. Passamos ao próximo da pauta, auto 290 2024, Campeonato Copa União 2024, Access Mil São Miguel e a Céu Chopinzinho Futsal, jogo ocorrido em 28 de agosto, denunciado Gabriel pela infração do artigo 258, parágrafo 2º. Relator designado, doutor Arthur, o qual tem a honra de passar a palavra. Agradeço, senhor presidente, pela concessão da palavra. Então, trata-se de Copa União, jogo entre São Miguel e Chopinzinho. A adulta Procuradoria de Justiça Desportiva oferece denúncia em face do senhor Gabriel Barreto Rodrigues, atleta da equipe do Acel Chopinzinho Futsal, camisa número 8, após ser expulso por dupla advertência, proferiu os seguintes xingamentos ao árbitro: só expulsa porque sou sub-20, se fosse adulto ia pipocar. Nesse sentido, vem denunciado como incurso no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2º do CBJD, denúncia da lavra do doutor Rafael Canadani. O relatório da partida consta que o atleta de camisa número 8, o senhor Gabriel, da equipe do Chopinzinho, foi expulso por reclamação, gesticulando e dizendo: estão puxando, você não está marcando nada. Após ser substituído, o mesmo continuou com a mesma conduta, gesticulando e reclamando. Sendo expulso por dupla advertência de cartão amarelo, após a sua expulsão, teve de ser retirado de quadra pelo técnico da sua equipe, dizendo: só expulsa porque sou sub-20, se fosse adulto, ia pipocar. Então, há aqui os documentos de praxe, senhor presidente, o recebimento da denúncia de forma tempestiva, e o denunciado não possui antecedentes. Obrigado, doutor Arthur. Doutor Ramon, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Bom, tendo em vista a presunção de veracidade da súmula e o relatório do árbitro de que ele foi ofendido diretamente pelo jogador e a necessidade de contê-lo, inclusive por terceiros, entendo que há elementos suficientes de convicção de que
de fato ocorreu o que é relatado na súmula, razão pela qual requer a procedência da denúncia com a aplicação da penalidade cabível. Obrigado. Eu que agradeço. Doutor Arthur, apto a proferir seu voto? Sim, senhor presidente. Pô, de forma bem célere, ao meu ver, pelo menos foi uma reclamação desrespeitosa para com a arbitragem, então colocando ali um certo confronto com a decisão da arbitragem, falando que se fosse um atleta adulto, ele não teria expulsado, só expulsou porque foi sub-20. Ao meu ver aqui, ainda que de maneira leve, mas foi infringido o artigo no qual veio tipificado. No entanto, por não haver maior gravidade, também por não possuir antecedentes, eu voto no sentido de apená-lo com a pena de advertência, senhor presidente. Perfeito. Doutor Álvaro, como vota Vossa Excelência? Tenho a honra em acompanhar o brilhante voto do doutor Arthur. Eu, da mesma forma, pelos motivos expostos pelo doutor Arthur, acompanho o voto que foi exposto aí de forma brilhante. Autos 290/2024, fica o denunciado advertido por unanimidade. Vamos ao seguinte, autos 291/2024, Campeonato Paraense Série Bronze, Santa Maria, deve ser futsal, aqui está futsal. E Ivaiporã, futsal Sicredi. Jogo corrido em 24/2/2024, denunciado Gabriel Romão Guergoletti. Gol tem no nome. E pela infração do artigo 254, parágrafo 1º. Procurador denunciante Gustavo, relator designado, doutor Álvaro, o qual tem a honra de passar a palavra. Obrigado, senhor presidente. Deixa eu ver, está aberto o meu microfone. Tá. Está aberto. Vamos lá. Campeonato Paraense Série Bronze, Santa Maria, futsal e Ivaiporã futsal. Realizado em 24/2/2024, denúncia realizada pelo eminente procurador Dr. Gustavo Tomazinho Coma. Denúncia em face de Gabriel Romão Guergoletti, atleta da equipe Ivaiporã, registrado sob o número X, expulso aos 38 minutos e 4, após, abre aspas, o mesmo ter cometido uma falta com pontapé no adversário, matando um contra-ataque promissor. Considerando que o denunciado chutou o adversário para impedir um ataque, utilizou de força desmedida na disputa, configurando prática de jogada violenta, assumindo o risco de lesionar o adversário, deve o mesmo ser apenado pela violação dos artigos 254, parágrafo 1º, inciso 1º do CBJD. Eu vou pedir a Vênia aqui para ler o relatório, né? O relatório diz o seguinte: relato que o árbitro auxiliar Guilherme Loyola Moura expulsou o senhor Gabriel, tal de número X, e Ivaiporã, aos 38 minutos e 4 de jogo, por dupla advertência de cartão amarelo, após o mesmo ter cometido uma falta com pontapé no adversário, matando um contra-ataque promissor. O mesmo saiu de quadra sem mais. Este é o relatório. Deixa eu ver, o atleta não possui antecedentes. Não houve provas. É esse o relatório, senhor presidente. Não há nenhum vício aparente, nenhuma prescrição. Obrigado, doutor Álvaro. Doutor Ramon, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Tendo em vista que o relato do árbitro goza de uma presunção de veracidade, verifica que mesmo sendo uma questão de dupla advertência, né, uma falta em seguida da outra, que geralmente não é objeto de denúncia pela Procuradoria, mas o detalhe da descrição, que o golpe, né, no adversário matou um contra-ataque promissor, acredito que tem que ser respeitado o posicionamento do árbitro com relação às consequências dessa conduta, para fim de determinar a procedência da denúncia com a aplicação da penalidade cabível. Obrigado, senhor presidente. Eu que agradeço. Doutor Álvaro, apto a proferir seu voto? Apto. Com a palavra. Então, senhor presidente, eu quando li esse processo, eu até anotei aqui dúvida, né? Dúvida porque eu até fui, assim, procurar até a etimologia da palavra pontapé, né? O árbitro colocou se isso configurava uma agressão ou não, mas sim, configura algo hostil e uma agressão, um chute. Então, corretamente o procurador nesse sentido.
Mas eu entendo assim, se foi de amarelo e não foi uma expulsão direta, aí me gerou a dúvida se realmente foi uma jogada violenta ou até um ato desleal, né? Eu fiquei nessa dúvida na hora. Mas eu não reclassifico, eu não desclassifico. Então, o artigo está correto, tipicamente, ao fato? Tá, não tá errado, né? E o doutor Ramon foi muito feliz na sua colocação ali, né? Quando ele pediu agora, ele ratificou, não necessariamente os termos da denúncia, mas acabou explicando ali, né, com relação à própria súmula que eu fiz a leitura. Então, assim, houve sim uma jogada violenta, mas eu acredito que pelo amarelo não foi algo tão grave. Então, meu voto, eu sugiro aqui, minha sugestão de voto, né, meu projeto de voto é que seja aplicado o parágrafo 2º. A gente substitui a pena de suspensão pela de advertência. É como eu estou votando, senhor presidente. Doutor Arthur, como vota, Vossa Excelência? Da mesma forma, senhor presidente, acredito que aqui a pena de advertência está bem posta, trata-se de dupla advertência, não há nenhuma anotação com relação ao agredido ter impossibilitado de continuar na partida ou que tenha causado prejuízos para o andamento da partida, então, coaduno com o voto de advertência. E, além disso, também acompanha o voto do relator, ele não tem antecedentes, né? Além do Não. que os já colocaram aí, expuseram nos votos. Bom comportamento. Então, doutor, eu também tenho a honra de acompanhar autos 291/2024, fica o atleta Gabriel Romão advertido por unanimidade. Vamos ao próximo da pauta, autos 292, Campeonato Copa União 2024. Cicobi 10, DVZ Futsal e Ampere Futsal, jogo corrido 21 de agosto, denunciado João Pedro Martins pelas infrações do 243F, 258, parágrafo 2º, inciso 2º. Procurador denunciante, doutor Ramon, que está presente. Com isso, tenho a honra de passar a palavra ao doutor Arthur. Agradeço ao doutor Maurício pela concessão da palavra. Então, trata-se de Campeonato Paranaense Série Ouro, Cicobi, DVZ Futsal e Ampere Futsal. A Procuradoria de Justiça Esportiva oferece denúncia em face do preparador físico, senhor João Pedro Martins Massuqueto, da equipe do Cicobi DVZ Futsal, pois assim consta do relatório da súmula. Em ato contínuo, após a advertência, o senhor Pedro demonstrou evidente falta de respeito à equipe de arbitragem, proferindo a seguinte frase: "Vocês não marcam bosta nenhuma", resultando na aplicação do 2º cartão amarelo e, consequentemente, na expulsão. Após a expulsão, o senhor Pedro foi retirado de quadra do jogo por jogadores da equipe mandante. Relato ainda que, após o final da partida, o senhor João Pedro Massuqueto adentrou a quadra de jogo posteriormente. Veio em minha direção, me abordou encostando com a sua mão direita aberta por 3 vezes na altura do meu peito, assemelhando-se a batidas de cumprimentos. Após isto, proferiu a seguinte frase: "Parabéns, seu M, olha o que você fez." Em seguida, segurou meus braços na altura do punho ao me desvencilhar. Solicitei para que o policiamento presente o retirasse da quadra de jogo. Então, vem denunciado como em curso no artigo 243F, parágrafo 2º do CBJD, sucessivamente, para que seja aplicado o artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2º do CBJD. Aos documentos de praxe juntados ao processo. E com relação aos antecedentes, consta aqui um antecedente da sessão do dia 4 de junho da primeira comissão, processo 131/2024, com relação à aplicação do artigo 243F, parágrafo 1º, uma pena de 2 partidas de suspensão. Então, há antecedentes, senhor presidente. É o breve relatório. Obrigado, doutor Ramon. Perdão, doutor Arthur. Doutor Ramon, vamos falar. Obrigado, senhor presidente. Bom, da mesma forma, inexistindo defesa, né, inexistindo uma iniciativa do atleta que já reincidente, né, em aparecer aqui fazer a defesa, por ser o procurador dessa denúncia, né, quero ressaltar aqui também que se fosse
pela segunda aplicação do cartão amarelo por conta da reclamação, vocês não marcam nada, vocês não marcam bosta nenhuma, acredito que não seria o caso, até porque não é uma ofensa grave, uma coisa mais direcionada até a pessoa do árbitro. Porém, em conjunto com as iniciativas do atleta, né, essa manifestação e após o final da partida, que é uma segunda conduta, né, uma continuação, ele se dirigir ao árbitro e essas batidas no peito assemelhadas a cumprimentos, elas não são atos de cordialidade, né? Se assemelham, inclusive, a uma ofensa, lógico que não uma ofensa à integridade física, mas acredito que uma tentativa de ofender até moralmente, né, são do tipo desprezo e não do tipo cumprimentos, né, talvez o árbitro pudesse ter utilizado melhor uma descrição do que essa, porque a palavra parabéns seu merda, aí sim, aí eu acredito que isso é algo que possa se amealhar a uma ofensa à honra, né, e uma desqualificação da imagem da arbitragem. E relacionada diretamente ao ato da arbitragem, porque a expressão é parabéns, seu merda, olha o que você fez. Então, é a conduta dele como árbitro. E caso não bastasse ainda, né, o infortúnio do atleta, ele ainda tenta segurar os braços do árbitro. Então, isso já começa a ultrapassar até o limite da tolerância com relação àquilo que ele pode expressar com relação ao árbitro, né? A partir para ofensa à integridade física dentro da intimidade do árbitro já é algo repudiado. E por isso que eu peço a classificação da conduta no artigo 243, se caso não entender dessa forma, tendo em vista o conjunto de iniciativas praticadas pelo atleta, que seja, então, aplicado o artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2 do CBJD, e que seja dada procedência à denúncia com a aplicação da penalidade cabível. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, doutor Ramon. Doutor Arthur, apto para o seu voto? Sim, senhor presidente, com certeza. Opa. Bom, senhor presidente, então aqui trata-se de denúncia do preparador físico, né, da equipe do Cicobi DVZ Futsal, de dois vizinhos, no caso, né, que depois de... Então, ele reclamou com a arbitragem durante o jogo, foi expulso, e vem denunciado muito em virtude do que aconteceu após o final da partida. Então, o preparador físico foi até a partida, foi em direção ao árbitro, talvez esses 3 tapinhas ali de cumprimento, como dispôs aqui o doutor Ramon, foi uma certa afronta ali à arbitragem, falou que, né, olha o que você fez, parabéns pelo seu M, mas, senhor presidente, confesso que aqui eu não consigo configurar uma ofensa à honra aqui. A minha análise trata-se assim de um desrespeito para com os membros da arbitragem, tipificado no artigo 258. No entanto, senhor presidente, o denunciado já possui antecedentes com relação ao artigo 243F, ainda que não específico com relação ao artigo 258. Eu voto no sentido de aplicar a pena de 2 partidas de suspensão, como em curso no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2º, e aqui, por se tratar de série ouro, não faço aplicação do artigo 182, senhor presidente. Então, o doutor absolve pelo 243F. Perfeito. E 2 partidas de suspensão pelo 258. Perfeito. Perfeito. Doutor Álvaro, como vota Vossa Excelência? Só um instante. Confesso que, doutor Álvaro, desculpa, só antes do doutor iniciar o voto, confesso que quando o árbitro não dispõe que me senti ofendido em minha honra e tal, eu fico um pouco... A honra tem aquele caráter personalíssimo, né? Que às vezes o que ofende a minha honra não ofende a do próximo, enfim. Mas eu fico um pouco
incomodado, digamos assim, de aplicar Mas você está tipificação. aplicando qual 258? O desrespeito com os membros da equipe de arbitragem. Então, só que eu olhei ali, ó. Eu entendi, doutor Álvaro, que esses tapinhas e essas palavras que foram proferidas foram mais no sentido de desrespeito e não uma ofensa à honra do árbitro, propriamente dito. Deixa eu só pegar aqui. Eu fui olhar esse processo que ele tem antecedente, né? Tem antecedente. Tem um antecedente de 4 de junho de 2024. O relator foi o Dr. Carlos. E por unanimidade foi julgado pelo 243F. E eu fui ler aqui. E aí ele disse, ele começa a reclamar, dirigindo a palavra, você é cego que não viu a mão lá. Aí ato continua após a advertência, referido o membro da comissão continuou falando as seguintes palavras. Enfiste-se no C, seu PNC, seu bosta, avisa, apita CM direito. Depois, ao retirar do quadro, mesmo foi novamente em direção e falou, vocês são uns M, seus PNC, não sabem apitar, seu cego. E aqui houve uma decisão unânime, sabe? Deixa eu ver quem que participou do julgamento. No dia 4/6, eu não lembro se o doutor Arthur estava, mas é muito parecido, sabe? E eu acho que no dia 4/6 eu estava, deixa eu ver aqui quem estava. Eu estou olhando a ata, estou procurando a ata aqui, ó. Deixa eu achar, ata. Eu estava, doutor Carlos e doutor Arthur também estavam. Éramos nós três. Não, e doutor Rafael também. Doutor Rafael também estava. Foi aqui, ó. Auto 131, denunciado João Pedro, preparador de vídeo, condenado a pena de 2 partidas em concreto pelo 243F, parágrafo 1º. Procurador denunciante, doutor Daniel. Então, assim, eu vou acolher no 243F, sabe? Eu acho que ali, sim, houve a honra mesmo. Quando é reclamar de forma assintosa, eu acho que é um pouquinho diferente, sabe? E eu acho que aqui houve a honra mesmo, porque a forma como ele proceder, a forma de proceder desse senhor aí, do senhor Pedro, primeiro por ser, não ser nem atleta, né? E aí ele bate 3 vezes na altura, aí ele chama o cara de M, né? Para mim é diferente de você reclamar de forma assintosa ou reclamar. Ele tá xingando o cara, parabéns, seu M. Então eu acho que ele tá ofendendo a honra, assim, sabe? É diferente da primeira frase que ele falou, vocês não marcam bosta nenhuma, aí tudo bem. Ele tá reclamando de forma assintosa. Ou no julgamento anterior que a gente falou, até não quis mencionar, e aquele rapaz que fez fez o depoimento, ele falou não, ele falou PORRA, né? Ele falou assim um palavrão assim, que também, ao meu ver, também foi de forma assintosa, né? Você falava, se ele virar e falar, você errou, você se equivocou, ou marca isso aí direito, ó, o jogo já começou, acorda, tudo bem, isso é normal. Agora, aqui eu acho, ao meu ver, que ele veja assim, ainda para me desvencilhar, solicitei de policiamento. Eu não sei nem se não caberia até se sentir ameaçado aqui, mas embora ele não fez nada. Eu acho que mais ameaça que deve ser colocada com um boletim de ocorrência ou coisa. No caso aqui, eu acho que está certo, assim, o 243F. Então eu vou acolher pelo 243F e deixa eu ver aqui, 243F, tem multa e suplente, prova para cada atleta, suplente, treinador, membro da comissão e suspensão pelo prazo de 15 a 90 dias. Ah, não. Quantas partidas o doutor colocou?
Duas. Então, vou colocar Eu coloquei duas e uma multa de R$100. E pelo 258? Não, é pelo... Eu estou aplicando só o 243F, só. Porque ele está denunciado pelo 243F, 25. Ah, não, é 258. Não. É É um ou outro. subsidiário, né, É doutor Maurício? subsidiário o pedido. Ah, entendi como que está ali. Perfeito. Subsidiário. Doutor Alvo, o doutor vai votar em duas Não, partidas. ele tá no edital, tá? Mas É, na eu vi. denúncia, não. É aquele Eu negócio, tava vendo. os procuradores vêm colocando um ou outro, mas nos editais está acabando saindo como se fossem duas infrações, na verdade é uma só. Né? É uma só, não são duas. Tá? Então, assim, o edital que estava errado, ao meu ver. Tá? Então, eu estou aplicando o 243F, estou divergindo, abrindo divergência. É como eu voto, senhor presidente. Doutor Álvaro, só uma questão. Ele tem reincidência específica que o doutor vai manter em duas partidas? Vou manter em duas, mas vou aplicar multa. Ele não tinha multa. Tá bom. Eu acho que ele não tinha multa, deixa eu ver. Não tinha. Não, eu estou mantendo em duas, só que ele vai. Só que eu estou aplicando a multa nele, R$100. Para ver se agora ele consegue, já que o caráter só punitivo não está funcionando, né? Tentar mais um caráter pedagógico aí que pegue no bolso, para ele entender que ele não tem liberdade para falar. E se ele fizer isso de novo, aí o caldo vai acabar engrossando pro lado dele. Vai doer mais o bolso dele. Doutor Alvo, só mais uma questão. Desculpa, presidente. Aqui, no 243F, tem o parágrafo 1º ali, que se for praticado ali por suplente, treinador, médico, membro da comissão técnica, a pena mínima vai ser de 4 partidas, né? O parágrafo 1º. Então, 4. Não tinha visto o parágrafo 1º. Eu estava olhando só o caput lá. Se praticado por atleta, um suplente, total comissão técnica. A sessão foi praticada por atleta. Contra a arbitragem, equipe da arbitragem. Exato. Então tá. Contam 4 partidas e R$100. 4 partidas, R$100. Isso. Ok. Doutor Arthur, 2 partidas, né? Obrigado, doutor Arthur. Não, imagina, doutor Alvo. Olha, doutor Maurício. Vou esperar o voto de Vossa Excelência. Posso me manifestar posteriormente? Doutores, eu já tinha anotado aqui, pelo 243F, né, como bem mencionou ali, parágrafo 5, 4 partidas. Só que, assim, eu não apliquei multa de R$100, doutor Álvaro. Eu apliquei de 300. Oi. Foi de 300. E digo por quê. Primeiro, pela reincidência. Segundo, porque eu vi aqui que ele teve outras situações semelhantes. Então, assim, não aprendeu na primeira e não vai aprender na segunda e nós vamos continuar saracando. E outra, ele é atendente, ele não tem que reclamar, não tem que dar opinião, não tem que fazer nada. Então, assim, será que a gente não está... Será que eu, às vezes, eu estou me perguntando, será que R$300 não sendo muito branco? Porque eu estou vendo aqui que a suspensão, pelo jeito, não surtiu efeito. Né? Posso estar sendo, talvez, indo um pouco além, mas, enfim, o meu voto seria pelas 4 partidas, conforme prevê o 253F, parágrafo 2º, né? E a multa, pelo menos, de R$300. Então, esse é meu voto, doutor Arthur. Doutor Maurício, confesso que eu coaduno com a interpretação de Vossa Excelência. Eu vou fazer aqui acompanhar o voto do doutor. De fato, já tem uma reincidência específica aqui, né? Então, somado ao fato que ele não veio aqui se defender, foi oportunizado, enfim, a defesa, o contraditório não compareceu, não deu qualquer expressão, eu vou coadunar com o voto de Vossa Excelência. E é preparador físico, né, doutor? Nem tem que ficar reclamando, né? Então, não cabe, enfim. Não mesmo. Não mesmo. Eu vou acompanhar. Acompanha? Aham. Então, doutores, fica o voto do relator. O denunciado João Pedro Martins, preparador físico do Cicobi 10 DVZ Futsal,
apenado conforme o artigo 243F, em 4 partidas de suspensão e mais R$ 300 em multa. Esse é o resultado que colocamos dos autos 292/2024, resultado que sai por unanimidade. Senhores, vamos ao próximo da pauta. Autos 293, Campeonato Paranaense, Série Bronze. Denunciado aqui, Clenilton Eliezer Gaspar, atleta do município de Prudentópolis, provavelmente pela infração 243F, ou 258, parágrafo 2º. O procurador denunciando, doutor Ramon, relator designado, doutor Arthur. Qual tem a honra de passar a palavra? Eu acho que é o doutor Álvaro, senhor Não, presidente. 293 sou eu. Não, perdão. Álvaro. Doutor Álvaro, com a palavra. Deixa eu só pegar uma coisa aqui, só um instante. Edital de citação. 292. João Pedro. Preparador físico. 293. Clenilton. Esse mesmo. Mas acho que veio algo colado ali junto. Dá uma olhada. Alguém está com os autos aí? Sim. Qual que é a tua dúvida? Veio do 292. Veio junto, colado a mesma denúncia que foi lida pelo doutor Arthur em seguida. Vê se está no físico aí, doutor Maurício. Mas aonde você está dizendo? Aqui na Página 4. Eu tinha anotado aqui. Eu falei falar depois. Não, foi só um erro de montagem. De fato, tem um erro de montagem ali. Tá. Mas a denúncia está certa ali. Então tá. Não, então tá. Era só para tirar essa dúvida, só para a gente não para tocar em frente. E até mesmo, doutor Álvaro, embora conste ali que é Série Ouro, é da Copa União, tá? Não é, o Prudentópolis não é da Série Ouro. Eu assim, como eu não tinha acesso, eu só anotei aqui, ó, Série Ouro verificar. Página 4 e 5 dá para desconsiderar, então? Pode. Vamos desconsiderar. Então eu vou fazer uma observação aqui. Tá. Você altera, né? Ou a gente pode decidir que seja renumerado e seja retirado. Pronto. Sim. Não, é isso. Vai fazer essa correção. Não diz, mas não precisa ser por despacho, uma decisão de plenário. De sessão, né? Olha lá. Então vamos lá. Campeonato Paranaense masculino Série Ouro, mas não Série Ouro, né? Vai ser Série Prata. Série Prata. Série Bronze, né? Perdão. É Copa União. Copa União. Copa União. Não, é Série Bronze. Esse é o Campeonato Paraense Série Bronze masculino. A súmula está como Copa União. Não, Série Bronze a súmula. Está aqui, Série Bronze. Se eu puder retificar, até porque sou eu o autor da denúncia, é Copa União mesmo, pelo que aparece aqui para mim. Mas no relatório de partida da súmula, que está lá, ó, é o árbitro principal, Miguel Adolfo Tomen, está lá, Campeonato Paranaense Série Bronze 2024. Ginásio Gilmar, município de Prudentópolis. Tem razão, doutor Álvaro. Aqui a súmula, na verdade, está equivocada aqui, juntada no processo, né? A súmula que está juntada aqui, pelo menos o que eu estou tendo leitura, é Cicobi e Ampere. Não, mas esse é o teu? Exato. E Cicobi e Ampere de novo aqui, pelo menos o que eu estou conseguindo ler aqui. Eu não achei essa súmula. Sim, eu tenho aqui, doutores,
Procuradoria Desportiva denunciou aqui Clenício Eliésio Gaspar, Campeonato Paranaense Masculino Série Ouro, município de Prudentópolis e CT Grefe, Foz do Iguaçu. Perfeito, aqui bateu com a... Agora, Ana, precisamos confirmar isso daqui. É série bronze, Leão? Série bronze? Na súmula é série bronze. SDM 37. Município de Prudentópolis contra... Não, mas isso é erro material. O problema é que não tem a súmula dentro dos autos. Exatamente. Eu acho que nós temos duas alternativas. Suspende, junta e intima a parte para poder vir na semana que vem. Eu acho que não tem como julgar desse jeito. Eu como relator, não vejo. Tá capenga, né, Não doutor? se não é inépcia. É vício, né? Se não tem vício formal, né? E aí não é nem erro, às vezes, da própria denúncia. A denúncia faz, é erro de montagem do processo. Se for o caso, também peço a baixa para corrigir, porque pode até ser. Não, mas deixa eu ver a data do jogo. Não dá, né? Data 24/8. 24/9. Vai dar os 30 aqui. Que artigo que é? É 243F e 258. Vai dar artigo, vai dar prescrição. Quer ver? Pelo 258, 30 dias, né? 243F, 60. Ainda dá tempo de salvar, mas tem que ser meio na correria. Então, pelo 258 não pega mais, porque vai dar 31 dias, data do próximo julgamento. Mas havendo o recebimento antes, não tem, né, doutor? Não, é da data do recebimento que suspende e Sim. volta a contar. Não, que dia que foi recebido? Deixa eu ver aqui, peraí. Não. É que eu tenho aquela tese minha lá da coisa, mas é prazo máximo de 60 dias para julgar, né? Eu, independente, eu uso 217 da Constituição. Não, dá tempo, sim. Eu acho que eu acolho o pedido da Procuradoria para que seja dado baixa para retificar. O procurador, eu constatei que, de fato, eu errei em uma coisa, independente ali da montagem, né? Seria a série ouro da denúncia, mas é série bronze. Não, mas isso é até o de menos, doutor. Isso aí a gente poderia considerar um erro material. Esse eu não acho que não prejudica a defesa. Mas o que prejudica a defesa não está a súmula nos autos. Aí, na minha opinião, é da nulidade. Isso é inépcia, assim, não é por vício formal. A montagem tem que ser feita correta e a intimação da pessoa tem que ser feita em cima disso. Deixa eu só ver uma coisa aqui também, deixa eu só ver o edital de citação. 293. Também está por 2 artigos. Tem que corrigir isso aqui já na citação para a semana que vem. Do Clenilton. Ele é um artigo só, né? Ele é um ou outro por uma infração só. E não 2 infrações. Está com infração 1 e infração 2. Isso também já pode ser corrigido desde já. Do edital de citação. Não sei se vocês estão vendo. O doutor Arthur está vendo? Edital de citação. Está sem som, doutor Arthur. Deixa eu dar uma olhada aqui, doutor. Ele saiu também como 243F, como 2 infrações, igual aconteceu com o anterior. Uhum. O que isso gera também uma confusão para a defesa, né? Eu acho que a gente já pode corrigir isso para a semana que vem. Eu acho que esse edital de citação 243F e 258 é um pouquinho prejudicial também. Eu acho que eu colocaria infração 1, 243F, barra subsidiário, barra 258, ou subsidiário, né, conforme os pedidos que estão vindo, e, na minha opinião, a Procuradoria está acertadamente, cirurgicamente, fazendo de forma correta, evitando que... Minha sugestão ali na ata de informação é colocar, doutor, né, infração, como os doutores falaram, o 243F, daí, entre parênteses, colocar subsidiariamente 258, parágrafo 2. Melhor ainda. Perfeito. Melhor ainda. Eu acho que é a melhor cirúrgico. Porque aqui, nesse apontamento, né, pode dar uma confusão, inclusive para quem recebe intimação. O cara foi denunciado por 2 infrações. Pela mesma... Né? Então, eu acho que assim,
o artigo principal, doutor Ramon, pela Procuradoria, nesse caso aqui, hipoteticamente falando, 293. Então, a infração 243 parágrafo 2º. Entre parênteses, a Secretaria aqui coloca ali subsidiariamente artigo 258, parágrafo 5, segundo imediatamente. Aquele caso do doutor Arthur até caberia, acho que até talvez dois fatos. Ali até caberia. Mas nesse caso aqui, não. Nesse caso aqui é um fato só. Sim, sim. Então, doutores, deixamos esse processo para a próxima semana? É a minha opinião. Então, é o meu voto. Não me oponho, doutor Arthur. Não, da mesma forma, até para evitar algum vício posterior, uma negação de nulidade, acho que é correto. Então, doutor Ramon, fica adiado para a próxima sessão, né? Doutores, então esse seria o último da pauta. Sem mais processos para serem julgados na data de hoje, agradeço a presença de cada um de vocês, né? Agradecer aqui a Marina, que está nos ouvindo até este momento, aí, acompanhando a sessão, e espero que a gente tenha contribuído de alguma forma aí ao aprendizado da doutora, e, enfim, ao arcabouço de estudo da doutora, né? E agradecer aqui a Ana, que sempre nos presta todo o apoio, doutora Ana, e novamente prestigiar minha filha, que está até esse momento aqui sentadinha aqui no sofá, né? Essa é guerreira. Acompanhando a nossa sessão. Doutores, desejo boa noite a cada um de vocês, fiquem com Deus, e com isso declaro a sessão de hoje encerrada.